Doce Espírito aqui, sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Sim, adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Pai, neste momento nós vamos abrir a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós de forma especial e particular, que a tua graça se manifeste aqui, e que toda resistência seja quebrada, para que o nome santo de Jesus seja glorificado hoje e sempre. Desarmamos a nossa mente e abrimos o nosso coração para o mover do teu Espírito, e cremos que sairemos daqui diferentes de como entramos, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. João, no seu Evangelho, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem tendes convosco. Nem sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para também matar a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Até aí.
Aleluia. Nós falamos hoje pela manhã sobre adoração. E eu disse que a palavra adoração no Novo Testamento vem de proskeneu, que significa prostrar-se, inclinar-se, ajoelhar-se, colocar o seu rosto em terra. A palavra não fala apenas de homenagem, veneração ou tributo, como alguns defendem. A Bíblia não fala exatamente o que é adoração, mas nos dá a ideia da profundidade de um gesto. Proske significa ir, neu significa beijar. Nós dizemos que adoramos a Deus, mas a igreja tem falhado na prática da adoração. Por isso o tema do que estamos ministrando é adoração prática. Você precisa trazer a adoração para a sua vida como algo usual. Não pode ser um acontecimento que vai marcar sua vida de vez em quando, quase nunca. Não. A adoração, ela tem que alimentar o teu espírito. Nós vemos que aqueles que são crentes e assumem um papel de adoradores são crentes cheios de vida, vigor, vitalidade, força e energia. A igreja do nosso tempo, ela foi condicionada a ser uma igreja pedinte. O tempo todo, como filhos e filhas, nós estamos esmolando, implorando por alguma coisa, pedindo, como se Deus não quisesse dar. Quando você fala de adoração, o significado da adoração profunda é que o gesto não é de pedir, o gesto é de entregar. Você precisa aprender a se entregar. Quando nós falamos de adoração, entendemos que o diabo, quando ataca alguém, não é para tirar dela um carro, uma casa, um emprego, trazer algum tipo de prejuízo. O objetivo quase sempre do diabo é atacar a tua fé, para destruir tua vida espiritual. Por isso que o intercessor, o adorador, ele vive numa outra dimensão de vida. E você precisa entrar nesta dimensão, porque senão você não vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você como filho e filha. Adoração não é só cantarolar uma música, cantar por cantar. Adoração, ela nasce no teu espírito. A inspiração vem do teu coração pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é quem nos ensina a adorar. Nós não sabemos adorar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós nos ensina. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso ensinador.
Ele te toma pela mão e te leva para o novo e vivo caminho. Ele sabe onde Deus está. E quando você adora, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, você tem passe livre. As nossas adorações, elas não podem ser rasas, superficiais. Não se trata de cantar e chorar porque fomos tocados em nossas emoções e sentimentos. Se trata de algo mais espiritual. E é diferente da religiosidade. Vai além, transcende. Nós temos que buscar uma intimidade profunda com Deus, porque sem intimidade não tem adoração. E como vem esta intimidade? Vem através da oração. E não podemos estreitar o nosso relacionamento com Deus sem antes investirmos a nossa vida nele. Você precisa se separar. Você precisa passar tempo com ele, não pedindo. Somos bons em pedir, somos expertos em pedir, somos especialistas em pedir. Mas aquele que aprende a ser adorador é aquele que faz renúncias, é aquele que abre mão daquilo que ele quer na sua carne, é aquele que se separa e deixa de ser mundo para viver o reino. É aquele que vai trabalhar uma amizade com ele, um relacionamento íntimo, pessoal, particular, profundo, estreito. Adoração, então, não é algo que você consegue fabricar do dia para a noite. É algo que você precisa cultivar. E o maior desejo de Deus, não pense você que são as tuas boas obras. Quando a palavra diz que salvação, ela vem pela graça, mediante a fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Significa que você precisa sim ter obras, porque fé sem obras é morta. Mas Deus não chamou você para trabalhar para Ele, Deus chamou você para estar com Ele. Se você compreender isso, você vai deixar de viver uma vida carnal dentro da igreja, para viver uma vida transformada pela graça de Deus. Quando você adora, os demônios retrocedem, o inferno para. Aquilo que foi arquitetado, planejado para te derrubar, vai ser proclamado no reino espiritual sem efeito. O mundo não pode adorar. Aprende isso, o mundo não pode adorar. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que existem no mundo. Você tem que entender a sua posição em Deus. Quando a Bíblia fala do mundo, fala do sistema, cosmos. Jesus disse: o mundo jaz do maligno. O diabo tem dominado o mundo, mas o diabo não pode dominar você, porque você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é dele. Você foi comprado por bom preço. Você entregou sua vida, se converteu. Você está lavado,
remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. O mundo não pode conhecer a Deus. E nós ouvimos que aqueles que estão no mundo creem em Deus, servem a Deus. O próprio Deus diz na sua palavra: o próprio Deus diz na sua palavra que o filho é aquele que obedece. Eles podem conhecer Deus como Deus, mas eles não vão conhecer Deus como Pai, porque o Pai só se revela aos filhos. Então aqueles que são religiosos, eles vivem como eles querem, eles fazem o que eles querem. Não seja você um religioso. Muitas vezes você está dentro da igreja e você diz assim: eu não posso fazer isso. Não é que você não pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Você não tem necessidade disso. Você consegue viver sem isso. E o diabo usa isso para te escravizar e para escandalizar o reino de Deus. O povo de Deus é diferenciado. Os adoradores são diferenciados. Quando nós olhamos para Sansão, a força dele não estava nos músculos. Ele era um nazireu. Ele não podia beber bebida forte, tocar em alguma coisa imunda e cortar o cabelo. O nazireu, ele adotava estes princípios para a sua vida. E o diabo foi minando a vida de Sansão, entrando por algumas brechas, até que tirou dele a vida que ele levava de glória e vitória. Nós devemos tomar muito cuidado, porque você não pode ser um crente que se assemelhe àquele que é do mundo. O mundo não pode se assemelhar a você que é crente. Você tem que ser diferenciado em tudo, não em alguma coisa, em tudo. Não estou dizendo que você vai se tornar um alienado. Na oração de Jesus, ele disse: eu não oro para que os tire do mundo. Eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que vença o mundo. O adorador, ele não é influenciado, ele influencia. O adorador, ele é alimentado pelo trono de Deus. Quando você adora, você vai descobrir aquilo que a Bíblia fala, de rios de águas vivas fluindo do seu ventre. Algo acontece dentro de você. É uma manifestação do sobrenatural de Deus. Você vai ter uma alegria sem medida. A paz que excede todo conhecimento vai tomar conta de você. Antes você vivia preocupado, ansioso, perturbado. Agora, como adorador, você vai confiar, descansar e esperar. Confiar, descansar e esperar. O que eu faço, pastor, enquanto meu milagre não chega? Confio, descanso e espero. Mas adore, aprenda a adorar. Eu contei hoje de manhã que no começo do nosso ministério, há 30 anos atrás, quando nós passávamos por uma situação
financeira difícil, eu me trancava com Deus horas e horas, e adorava ao Senhor. Eu confio em Ti, o Senhor me chamou, a igreja é Tua, não é minha. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, que cuida da Sua igreja. Não seremos envergonhados e nem confundidos, e é por isso, amados, que nós estamos aqui. O importante não é começar, o importante é como você termina. Agora, o meio do caminho é muito importante. Abacuque disse: aviva a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos, queridos, de uma revelação de Deus no meio do caminho. Você não pode permitir que o diabo traga desânimo, porque esta é uma estratégia poderosa do diabo para roubar de você a tua adoração. Ele vem e traz o desânimo, a falta de motivação, encorajamento, iniciativa. Você deve viver na revelação, não pelo que você vê, ouve e sente. Você deve se mover pela palavra de Deus. E eu contava que, num certo momento, a coisa estreitou de tal forma que eu cheguei para a nossa tesoureira e disse assim: olha, pega tudo que tem na conta. Deus me disse para plantar no ministério lá de São Paulo. Ela disse: pastor, não faz isso, está doido. A gente tem que juntar e não abrir mão de tudo. Aí eu me lembro que a atmosfera deu uma pesada, e ela disse: tá bom, se o senhor está falando, não está mais aqui. Quem falou? Então tá bom. Aí eu até disse: se você não crê que eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é melhor você ir para outro ministério. Aí peguei o envelope, na época era carimbado, início de ministério mesmo. Fui para São Paulo de busão e entreguei a oferta lá na igreja, e a oração que eu fiz foi: Deus, não se esqueça de mim. Era a última semente. Você precisa confiar totalmente nele. Não é confiar parcialmente. Uma das características do adorador é que ele aprende a confiar. A confiança dele é algo assim que surpreende. Aquele que não anda no mesmo espírito critica. Aí eu me lembro que eu ia para o escritório bem cedo, e depois de orar, adorar, eu ficava lá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. De novo. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irmãos, eu sonhava cantando esta música, porque eu cantava 1, 5, 10, 20, 50 vezes, ou mais, até o meu coração ser alcançado pela graça de Deus. Dá para entender isso? Não adianta quando você está pilhado, nervoso, irritado. Sabe o que é isso, Carmen? O adorador, ele precisa andar no Espírito, porque Deus vai mostrar para ele das coisas do Espírito.
quem anda na carne não prevalece, é envergonhado. Mas quando você aprende a andar no Espírito, o Senhor vai confirmar a promessa na sua vida. E todos os dias eu ia lá, entreguei a oferta, e segunda-feira eu estava na igreja. Sabe o que foi que aconteceu na segunda-feira? Nada. Na terça-feira eu estava na igreja, orando, adorando. É interessante que quando você louva, você é ministrado, sabia? Quando eu começo a cantar, Davi era assim, ele conhecia o segredo. Ao ler lá, beijo, lê, saudade. Você também está barrigudo igual eu? Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Onde eu parei? Onde Davi era ministrado. Oi? Onde Davi era ministrado. Davi, ele sabia disso. Obrigado, quem falou? Francisco. Parabéns, Francisco, tá ligadão, hein? Aleluia. Davi sabia disso. Ele tinha uma vida lá no pasto, cuidando das ovelhas, esquecido pela família, porque ele era um filho fora do casamento. Quando Samuel, profeta, foi ungir o futuro rei de Israel, o pai, Jessé, colocou todos os filhos ali, um ao lado do outro, menos Davi. Davi ficou esquecido lá no pasto. Sabe o que foi que ele fazia? Ele salmodiava, fazia poesias e cantava. A sua vida era dedicada a Deus. Guarda isso, o adorador tem uma vida dedicada a Deus. Não dá para você estar dividido. Meio de você é carnal, mundano, pecaminoso, contaminado, estragado, mas metade de você é santo, imaculado, puro. Aquele que é adorador entende a sua condição, vestes limpas, sem manchas e sem máculas. Amém? Aí Davi está lá, cultivando uma vida com Deus. Olha o segredo: você precisa cultivar uma vida com Deus. Deus encontra esse menino no meio do nada, rejeitado pela família, e promove ele ao trono. Se tornou o melhor rei que Israel teve em toda a sua história. Qual o segredo? Ele era um adorador por excelência. Preste atenção, adorador não é aquele que canta, como diz o ditado, quem canta os males espanta. Não, eu não canto para espantar mal algum, eu canto para Ele. Adoração é você entender a condição de Deus e dedicar a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu nasci para o teu louvor e para a tua adoração. É isso que você precisa entender. Você nasceu para o seu louvor e a sua adoração. E tudo o resto que vai acontecer por conta dos céus abertos e de uma unção que vai te alcançar e vai ser derramada na tua vida. Queridos, vocês estão ouvindo um homem que lá atrás também era muito ansioso, preocupado, perturbado, mas eu acredito que há uns 30 anos atrás,
desde que Deus começou a me tratar, me introduziu no ministério, Ele começou a me moldar. E uma das coisas que eu tive a graça de aprender é sobre este assunto, de se tornar um verdadeiro adorador. Caiu na minha mão um kit de fitas cassete da missionária na época, Valnice Milhomens, com o tema Verdadeiros Adoradores. Irmãos, eram várias fitas cassetes, mais de 10. Eu ouvi pelo menos 30 vezes cada uma delas, até cair no meu espírito. Isso me transformou. Então eu posso falar a vocês que passei por muitas provações, perseguições, injustiças, ameaças, contratempos. Em muitas situações eu provoquei também, eu fui culpado por conta da falta de maturidade, mas eu quero falar para vocês, eu aprendi a confiar neste Deus. Se você diz que é adorador, mas não confia, você ainda não anda na revelação de um adorador, porque Ele vai cuidar de você, e não vai cuidar apenas de coisas pequenas, Ele vai fazer coisas grandes, tremendas na tua vida. Mas você tem que viver para Ele, não para você. Então este é o segredo da conversão de um adorador. Ele se entrega totalmente. Aí você diz: Deus, eu sou tão pequeno, eu não tenho nada para te oferecer. Engano. O Senhor anseia receber de você toda a tua adoração. Adoração, então, o que é, pastor? Vimos uma definição no grego, proskeneu: prostrar-se, inclinar-se, ajoelhar-se, colocar o seu rosto em terra. Proske, ir, neu, beijar. Já vamos entrar no texto de Maria e a sua adoração. Não é só tributo, homenagem, veneração, reverência, é mais do que isso. É adorar como divindade. E você precisa entender que você não tem outro Deus além dele, porque adoração não pode ser dividida, adoração não pode ser compartilhada. A Bíblia diz que Ele é um Deus ciumento e não divide a sua glória com ninguém. Por isso que nós precisamos ser desapegados com as coisas do mundo. Por isso que precisamos ser desapegados. Por isso que precisamos ser desapegados. Porque enquanto você for escravo das coisas do mundo, você não vai desfrutar das coisas espirituais que são superiores. Deus pode se mover através de pessoas. Deus pode colocar você diante de uma nova oportunidade, a sua maior chance, o milagre que você está esperando. Deus pode abrir caminho onde não tem caminho. Deus pode abrir porta onde não tem porta. Você pode atravessar onde não tem ponte. Entenda que toda e qualquer condição para você ser alguma coisa ou ter alguma coisa, ela está fundamentada nele. É Deus que prepara tudo, é Deus que cuida de tudo, é Deus que te capacita, habilita, qualifica, adestra. É Deus que te unge. E como vem, Davi nos ensinou, através de um coração totalmente rendido a Ele. Então adoração é isso.
Aí vou voltar lá. Na segunda-feira não aconteceu nada, na terça não aconteceu nada, na terça não aconteceu nada, na quinta aconteceu. Eu fui no correio, cheguei lá, tinha um monte de cartas na minha caixa postal, 463. E eu fiquei curioso, abri cheques cruzados nominais. Eu disse, só pode ser coisa de Deus. Um cheque, 2 cheques, 3 cheques, 4 cheques. E não eram quantias baixas, não era um valor, pouco valor. E eu já fui para o ministério, para o escritório, chorando já, com o meu coração quebrantado, porque eu sabia que era uma resposta de Deus. Preste atenção, não busque uma resposta de homens, busque uma resposta dele, de Deus, porque o que Deus dá para você é permanente. O que o homem faz pode ser roubado, é por interesse, é por soberba, é por mentira. Aí cheguei lá no escritório, na Rua do Mercado, uma casa que ficava em cima das Óticas Califórnia, ela está lá ainda, do lado da vitrine, acho que é Pontual, em frente quase à Selaria Barleta. Fui abrir a porta não abria. Eu disse, está amarrado. A gente quer amarrar tudo, é ou não é? Mas não estava amarrado não, estava liberado. Eram tantos envelopes que colocaram debaixo da porta do ministério, que travou a porta, bloqueou a porta. Amados, eu me lembro que eu peguei aqueles envelopes, sentei na escada e comecei a chorar. E o Espírito Santo disse, adore, adore, simplesmente adore, adore. Preste atenção, você adora antes da luta, durante a luta e depois da luta. A luta não muda o adorador é o mesmo antes, durante e depois. Mas uma coisa é certa, a nossa fé, ela cresce. E eu me lembrei dos dias, das semanas, dos meses, cantando, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. De novo, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Queridos, eu me lembro do pai do Fábio. Por esses dias, quando ele entrava na casa dele, a casa estava vazia, porque a esposa não estava lá. Acho que ele se assentava em qualquer canto, ficava olhando para o nada, porque o futuro era incerto. Mas é nesta hora que Deus traz o nosso coração e diz, nada está perdido. Esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Porque te abates, a minha alma, oh, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Começa a fazer isso, sabe? O diabo chega e diz, não tem jeito.
tudo perdido, você não vai se levantar. Aí você diz: espera aí, diabo, porque te abates a minha alma e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. É engraçado que depois de quase 30 anos, quando nós alugamos o prédio aqui, não era assim, vão livre, como é. Nós tínhamos várias salas aqui. E eu me lembro que eu coloquei uma lata de tinta lá no fundo, me sentei naquela lata de tinta. E eu dizia assim: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. A brincadeira é boa quando Ele não conta para nós qual vai ser o desfecho. Aí eu me lembro que eu ficava ali também louvando, adorando. Aí eu me lembrei do começo do nosso ministério. Aí ficava eu aqui dentro: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu me lembro que um dia eu estava ali, passei a manhã louvando, adorando, orando, intercedendo. Aí chegou o Alessandro: ô pastor, eu estava trabalhando, mas saí lá do trabalho, não estou mais. Eu vim aqui, eu não quero ficar em casa sem fazer nada, em depressão. Então, foi aí que começou a reforma da nossa igreja, com esse menino. A gente não tinha dinheiro para nada, e de repente Deus começou a fazer. Uma vez eu tinha que pagar 10 mil reais. No dia seguinte, nós tínhamos 19 cheques da reforma que estava para cair, tinha que pagar cartão de crédito. E sabe o que eu estava fazendo? Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aí tem uma muretinha aqui do lado do bebedouro, que divide a grama com a calçada. E eu estava andando naquela grama, louvando e adorando o Senhor. Estava frio, fim de tarde, começou a cair uma garoa fina. Aí uma pessoa apareceu no portão, eu fui lá falar com ela. Eu disse: boa tarde, tudo bem? Ele disse: tudo. Aqui vai ser uma igreja? Eu disse: vai. Ele falou: quem é o pastor? Eu disse: sou eu. Ele falou: você é muito novo. Eu disse: Deus honra chamado, não honra idade. Ele deu uma risada. Ele falou: olha, eu vim te entregar isso aqui. Era um envelope pardo, com dinheiro dentro. Aí eu disse: qual o teu nome? Ele falou: é melhor não saber. De que igreja você é? Ele disse: é melhor você não saber. Eu falei: então vou te chamar de Melquisedeque. Existe um fenômeno no Velho Testamento chamado teofania, onde o próprio Cristo se manifestava. E acredita-se que Melquisedeque era o próprio Cristo recebendo o dízimo das mãos de Abraão, o nosso pai na fé. Só que nada se sabe dele, a não ser que ele é o príncipe de Salém, enfim. Aí eu falei: vou te chamar de Melquisedeque. Ele deu uma risadinha e foi embora. Aí eu coloquei o envelope no carro e depois eu fui conferir.
Eu precisava de um milagre no dia seguinte. De quanto é que eu precisava? Sabe quanto que tinha naquele envelope? 10 mil reais. Amados, eu sento onde eu estiver e choro. Presta atenção. Você confiar no patrão, você confiar naquilo que te aparentemente dá segurança é uma coisa. Agora você confiar em Deus e dizer: se Deus não fizer, mas Ele faz. Aí um dia passou assim uns 2, 3 meses, mais ou menos, não me lembro com exatidão. Aí eu estava na muretinha de novo. Eu disse: oh Deus, Melquisedeque podia aparecer, né? Tem que pagar 5 mil amanhã. Aí eu falei: me perdoa, Deus, eu não posso colocar os olhos em ninguém, eu tenho que colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. E me perdoa, eu sei que o Senhor tem senso de humor, eu sei que o Senhor me entende. Aí eu comecei lá de novo. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus. Preste atenção, o adorador ele tem que ter um coração quebrantado. Davi, ele descobriu isso no Salmo 51. A um coração quebrantado e contrito não resistirá a Deus. Então imagina, eu estou lá, daqui a pouco, querido, quem aparece no portão? Melquisedeque! Fui correndo. Cheguei lá, dei uma respirada, me aprumei. Tudo bem, como é que vai? Tudo bem. Quer ver a reforma? Não. Aí eu disse: eu sei o que você veio fazer aqui. Ele falou: sabe? Eu falei: sei. Veio trazer uma oferta. E eu sei qual é o valor que está dentro desse envelope. Ele falou: sabe? Eu falei: sei, tem 5 mil reais. Ele me deu uma risadinha. Eu peguei o envelope, coloquei dentro do carro. Quando eu me virei, ele sumiu, desapareceu. Aí eu corri, porque eu estava próximo do portão. Ele não estava em lugar nenhum. Não contente com isso, peguei o carro e dei uma volta no quarteirão. A palavra diz que nós recebemos anjos como pessoas de carne. Eu acredito que foi um anjo. Deus, se o Senhor quiser mandar o Melquisedeque. Você imagina, gente? Você imagina isso? Sabe por que eu estou compartilhando isso com você? Você vai transformar a sua vida em uma vida de adoração. Nunca mais reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar. Eu vou para o texto aqui. Os evangelhos narram esta história de uma mulher que perfumou Jesus antes da sua morte. E nós temos algumas diferenças nestas narrativas, mas eu escolhi essa de João. Aqui dá a se entender que é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mas no outro texto dá a entender que era uma mulher anônima. E no outro texto também dá para entender que era uma pecadora. Alguns dizem até que era uma prostituta. Se você soubesse quem é esta mulher, você não deixava ela te tocar. Por quê? Porque a mulher impura ia contaminar Jesus. Mas na verdade, Jesus limpa o impuro. Ele santifica o impuro. E este perfume, ele era caro. Naquela época não era assim: vou na perfumaria e compro um perfume. Muitas vezes tinha até que encomendar e era caro.
As especiarias vinham de barco de muito longe. O trabalho do perfumista era algo assim extremamente minucioso. Obrigado. Então, imagina Jesus, ele está ali em público. Esta mulher chega, quebra sobre a sua cabeça. Uma narrativa diz cabeça, outro diz pés, mas não muda nada, porque o perfume pode ter sido derramado sobre a cabeça e também sobre os pés. E esta mulher, ela se atreveu. O adorador, ele é atrevido. Esta mulher se atreveu a adorar Jesus. Ela pegou aquilo que tinha de mais especial, equivalia a um ano de trabalho. Um ano de trabalho, era um perfume caro. Ela se ajoelha, pega os seus pés e começa a acariciar os pés de Jesus, a beijar os pés de Jesus, perfumar os pés de Jesus. E uma mulher não podia soltar o seu cabelo em público, somente em secreto para o seu marido. E o seu cabelo serviu de toalha para secar as suas lágrimas. Aquele perfume que, de certa forma, dava para ser sentido em todo o ambiente, representa a adoração. A adoração vai perfumar a sua vida e vai perfumar a vida dos outros. A adoração vai fazer com que a sua vida seja colorida e não mais preto e branco. E esta mulher dá para nós uma grande demonstração de adoração. Ela foi muito criticada. Não podemos afirmar exatamente quem era, mas o seu gesto está na palavra registrada em vários livros para servir de exemplo a cada um de nós. Isso mostra que uma adoradora, um adorador não será esquecido. A sua vida vai mudar a partir do momento que você entender o que é uma vida de adoração. Então, louvor, você louva a Deus pelo que Ele fez, adoração pelo que Ele é. Tu és santo, tu és glorioso, tu és tremendo, tu és poderoso. Ministério de louvor, sobe aqui, por favor. Tem tanta coisa para falar sobre adoração, preste atenção. Cultiva a tua intimidade através da oração. Invista a sua vida na adoração. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Olha, nós podemos sim passar por inúmeras situações, circunstâncias, adversidades, mas isso não nos abala emocionalmente, porque nós estamos edificados nele. E nós conhecemos o que a sua palavra fala. O fogo não nos queimará. A água não vai nos afogar. E o mar não vai nos submergir. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você que a partir do que nós aprendemos juntos esta noite, Deus vai te pegar em casa. A sua oração não será mais a mesma. Ele vai te pegar no quarto, quando você estiver orando, na sala.
no carro. Às vezes, amados, eu tenho que parar, encostar o carro e chorar. Adoração é esta, é a marca do céu. Então, se tem uma coisa que nós precisamos cultivar na nossa vida, é esta vida de adoração. Adorando a Deus pelo que Ele é, adorando a Deus pelo que Ele é, adorando a Deus pelo que Ele é. O filho tem que tirar os olhos das mãos, porque o menino é que olha para as mãos. O que você me trouxe de presente, você tem que olhar para a face dele, em nome de Jesus.